Reverendíssimo Padre Marco Antônio, digníssimo administrador paroquial desta paróquia, Reverendíssimo Padre Sávio, caríssimas filhas de Maria, caríssimos irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, com quem me alegro imensamente de eu participar logo no primeiro dia desta novena que tão me é cara e está junto aqui a todos, com todos, nessa paróquia que tem aqui um pouquinho do meu sangue e meu suor derramado, e com esse povo aqui realmente de coração pelo nosso passado que aqui a gente trabalhou. Pode sentar, por favor. Na epístola de São Paulo Apóstolo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 21, fala assim: é nele que todo o edifício, harmonicamente disposto, se levanta até formar um templo santo no Senhor. É nele que também vós outros estáis conjuntamente, pelo Espírito, na estrutura do edifício que se torna a habitação de Deus. Naquela novena em que se conta a história de Nossa Senhora das Graças, no primeiro dia, a gente reza assim: contemplemos a Virgem Imaculada em sua primeira aparição, a Santa Catarina Labouré. A piedosa noviça, guiada por o seu anjo da guarda, é apresentada à Imaculada Senhora. Consideremos sua inefável alegria. Seremos também felizes, como Santa Catarina, se trabalharmos com ardor na nossa santificação. Gozaremos das delícias do paraíso, se nos privarmos dos gozos terrenos. Caríssimos irmãos, esta novena, sem dúvida, que é para todos nós, é um motivo especialíssimo para a gente edificar em nós o templo de Deus. Levantar em nós o templo, a morada de Deus, a nossa santificação. E essa novena, de uma maneira especialíssima, ela é a própria para isto. Porque nós temos diante dos nossos olhos a nossa boa Mãe do Céu, com as suas mãos estendidas, derramando graças sobre todo aquele que as pedem. Então nós estamos aqui hoje para começar essa novena com todo amor, com toda dedicação, com todo afeto filial, para com essa mãe tão terna que nosso Senhor nos deu, para homenageá-la, para honrá-la, para louvá-la e aprender dela a amar Jesus. Portanto, trabalhar na nossa santificação. Eu me lembro muito bem quando Monsenhor José Moacir Peçanha, lançando os fundamentos aqui nesta igreja, fazendo aquelas
enormes sapatas, aqueles buracos enormes, profundos. Muita gente ficava escandalizado com aquilo. Mas para que esse buracão? Para que esse tamanho de sapata? É porque ele sabia o prédio que ia levantar. Quanto maior for o prédio, mais fundo deve ser o alicerce. Quanto mais pesado for o edifício, mais solidez deve encontrar na sapata, ali no solo, ali na base, nos fundamentos. Então, caríssimos, nós devemos levantar em nossas almas o edifício espiritual para formar em nós o templo de Deus, onde Deus se compraz em habitar. É preciso lançar profundamente a base. Depois das virtudes teologais e cardeais, sem dúvida que a virtude mais importante é da santa humildade. E que os santos não duvidam em afirmar que, como fala Santo Tomás de Aquino, a pessoa pode ser muito santa, até fazer milagres, mas se não tiver humildade, a sua santidade está em risco. Porque não tem solidez, não tem profundidade, não tem firmeza. E a humildade, no afirmar de Santo Agostinho também, é aquela virtude que é a primeira, é a segunda, é a terceira virtude da santidade. É essa virtude que não pode deixar de existir. Já Santa Teresa tem também aquela frase que todo mundo conhece, que humildade é a verdade. Como vão medir a humildade? A gente mede a humildade pelo tamanho de Deus. Deus é infinito. Por isso a nossa humildade, quanto mais profunda, quanto mais alicerçada, melhor. Onde é que nós vamos buscar exemplos desta virtude da humildade? É naquele que disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E nós rezamos constantemente: Jesus, manso e humilde de coração. É assim, meus amigos, que nosso Senhor, vindo ao mundo para poder santificar as almas, salvar a humanidade, Ele mesmo deixou o exemplo de profunda humildade. Sendo Deus, Ele humilhou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, de escravo, tornou-se igual a nós, exceto no pecado. E desde a sua encarnação, assumindo natureza humana, tornando-se um dos nossos, Ele assumiu essa condição de uma carne pecadora, humanidade pecadora. E Ele vai mostrar isto durante a sua existência, nascendo lá em Belém, Ele sendo Deus,
Senhor do céu e da terra, não ter uma casa para nascer entre os animais, e ali ser perseguido, ter que fugir, a sua vida oculta, 30 anos, desconhecida, quase ninguém o sabia. Mesmo lá no templo, os próprios doutores da lei questionavam: onde esse menino sabe tanta coisa? Você não frequentou escolas? Escondendo a sua divindade. Conhecemos muito bem a sua vida pública, como Jesus, ele foi humilhado, massacrado, pisado, ofendido, fez também na sua paixão, carregando a sua cruz, sendo condenado como malfeitor. Quanta humildade Jesus aí estava expressando, porque ele tinha diante de si o Pai eterno, ele tinha diante de si o infinito. Por isso ele se humilhava diante do Pai eterno. Caríssimos, e quem mais e melhor aprendeu com Jesus, que foi o mestre nessa virtude? Maria Santíssima, Nossa Senhora, a humilde Virgem Maria. Com ela também nós aprendemos como imitar Jesus na humildade. Com ela nós aprendemos como nós devemos praticar essa virtude. Desde os 3 anos ela já vivia oculta lá no templo, ocupada no serviço de Deus. Quando o anjo aparece para ela, ela que tinha propósito de colocar no seu coração o desejo de ser serva daquela que seria a mãe de Deus, tão humilde conceito que ela tinha de si mesma. E quando o anjo aparece para ela, falando que ela tinha sido escolhida para ser a mãe do Verbo, a mãe do Messias, a mãe daquele que todos esperavam, ela cogita em si mesma: que saudação é esta? Mas reconhecendo a grandeza de Deus, a vontade de Deus, então ela expressa aquelas palavras que tantas vezes nós repetimos: eis aqui a escrava, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O Senhor fez em mim grandes coisas, santo é o seu nome, porque ele olhou a baixeza da sua serva, a pequenez da sua escrava. Eis aí, meus amigos, como Nossa Senhora, ela expressa de uma maneira grandiosa as obras de Deus, a glória de Deus, a honra de Deus, mas vê que Deus fez nela grandes coisas, mas ela retribui, ela reporta tudo para Deus nosso Senhor. Aí que nós entendamos a palavra de Santa Teresa, a humildade é a verdade. Nossa Senhora não negou o bem que Deus fez nela, a grandeza que Deus realizou nela, mas não atribuiu a si. Esse é o nosso erro muitas vezes. Quando Deus nos dá algum prestígio, quando Deus nos dá alguma graça, quando Deus nos dá algum talento, alguma capacidade, a gente se blasona, a gente se gaba, a gente se honra disto, em vez de dar a glória a Deus. Vamos aprender com Nossa Senhora. Deus distribuiu os seus dons para todos, cada um reflete um pouquinho de Deus, um reflete mais, outro reflete menos, mas todos nós refletimos os dons de Deus, as graças de Deus. Então a Ele toda a glória, toda a honra. E nós
pobres pecadores, miseráveis pecadores, não temos que nos gloriar disto, mas ver em Deus somente a Ele, a retribuir a glória, por ter tudo fazer através de nós. E assim Nossa Senhora nos dá esse exemplo de humildade. Mais exemplo de Nossa Senhora foi toda a sua vida. Logo assim que ela se viu revestida do sol, que é Jesus, essa grande dádiva de ser a mãe do Messias, ela corre para as montanhas de Judá, para a casa de Isabel. Para quê? Para compartilhar com ela as graças e dar exemplo de humildade. Lá passou com ela 3 meses, servindo de empregada, de doméstica, cozinhando, lavando, varrendo. E lá Nossa Senhora dá esse exemplo com Santa Isabel de empregada doméstica. Eis aí que tanta humildade. Ela, mãe do Messias, ela, mãe do Salvador, no entanto, ela se coloca naquela condição ali de escrava, de serva. E assim por diante, caríssimos, na vida pública de Jesus, quando Jesus estava sendo ovacionado, fazendo milagres, o Evangelho não fala que Nossa Senhora estava ali, mas quando ele pega a cruz e vai subir o Calvário, ela se apresenta. Ela não tem medo de dizer que ela é a mãe daquele condenado, a mãe daquele sentenciado. Humildade. Humildade de Nossa Senhora. E assim, essa virtude profundamente enraizada na alma de Nossa Senhora foi justamente que atraiu Deus para ela. Que Deus sabia que Ele não seria traído. Ele não ia ser desprezado, fazendo aquelas grandezas todas. Ia receber a glória que era própria dele. Caríssimos, os santos souberam aprender de Jesus, souberam aprender de Nossa Senhora essa virtude, por isso chegaram ao céu, por isso chegaram à santidade. Um exemplo clássico e bem visível é Santa Catarina Labouré. Entre tantos outros exemplos, apenas este. Ela foi aquela freira, aquela religiosa que Nossa Senhora escolheu para dar ao mundo esse tesouro da medalha milagrosa. Humilde, camponesa, que perdendo a sua mãe aos 9 anos, chegou perto de Nossa Senhora: daqui para frente serás a minha mãe. E ela instava constantemente com o anjo para que ele a mostrasse para ela. E foi a sua vida até quando, depois que entrou para o convento, naquela bendita noite, às 11 horas, quando o anjo a acorda e a leva até a capela, e ali mostra Nossa Senhora. Nossa Senhora então revela todo o seu ideal. E a medalha incumbe a ela dessa missão. Ela recebe e vai levar adiante a missão de cunhar a medalha. Mas o que eu quero dizer foi a sua humildade no silêncio. Mesmo depois que a medalha já estava espalhada por toda parte, em grande uso, todo mundo já tinha essa devoção profunda. Ninguém sabia a quem Nossa Senhora tinha aparecido, nem as irmãs do convento.
Apenas alguns dias antes de morrer, a superiora foi saber. Na sua humildade, ela guardou esse silêncio. Guardou esse silêncio. E nunca usou disso para se blasоnar. Nunca usou isto para se louvar. Não, guardou silêncio. Olha que humildade de Santa Catarina Labouré em guardar o silêncio da grandeza que Nossa Senhora tinha realizado nela, instrumento que ela tinha usado. É assim, meus amigos, que a humildade é essa virtude básica, profunda, que nos faz estar bem com Deus. Deus resiste os orgulhosos, mas dá a sua graça aos humildes. Jesus tem aquela célebre passagem, quando ele fala com aqueles dois homens que foram rezar. O fariseu, que fez um grande elogio de si mesmo, e o publicano de longe, que nem sequer ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito: Senhor, seja propício a mim, pecador. Esse voltou justificado para a sua casa, porque Deus dá a sua graça aos humildes e resiste os orgulhosos. A gente alcança tudo com Deus. Aquele que ora, que reza, que pede com humildade, alcança. Essa virtude, portanto, caríssimos, é uma virtude que nos leva a estar bem com Deus. Que Deus não vai ser traído nos benefícios que Ele fizer. Essa virtude também é muito propícia para a convivência com nossos irmãos, nosso vivência dia a dia. Um dia, Santa Teresinha, do Menino Jesus, lá no convento, lá no tanque, esfregando roupa, alguns colegas não gostavam dela, jogavam sabão, água nela. O serviço da casa, os mais difíceis, os mais enjoados, ela pegava. Quantas vezes ela era humilhada diante da comunidade, mas como ela estava profundamente alicerçada na humildade, ela aguentava tudo, suportava tudo, não resmungava, não achava mal com ninguém, não achava ruim com nada. Por quê? Ela se considerava pequena, humilde, por isso aceitava as dores, sofrimentos, os maus tratos, as angústias, as perseguições, tudo. E se você procurar na vida dos santos, você vai encontrar a mesma disposição. Por quê? É a virtude que dá solidez na oração, na caridade, na fé, na esperança, todas as virtudes, toda a santidade. É a virtude da humildade. Por isso, caríssimos, essa virtude que devemos pedir constantemente ao coração sagrado de Jesus. Jesus, manso, humilde de coração, fazer meu coração semelhante ao vosso. Que oportunidade boa para a gente fazer essa oração quando a gente vem recebê-lo na Eucaristia, na comunhão, uma vez em contato com Ele. Como nós podemos dizer para Ele que Ele faça de nós o que Ele quiser, transforme o nosso coração como Ele achar melhor, como Ele quer nos encontrar. E assim, essa virtude, ela vai nos dar consistência para a nossa boa obra. Então, vamos pedir ao coração de Jesus, a Maria Santíssima, essa virtude tão necessária para fazermos a novena e aproveitarmos estes dias para edificar em nós o templo de Deus, onde Deus se compraz em habitar, em morar. E assim a gente vai edificando a obra
da nossa santificação, da salvação de nossas almas. Que Nossa Senhora das Graças nos dê tamanha aventura de poder ser um fiel devoto, um bom filho, que realmente imite suas virtudes e possa glorificar a Deus em todos os nossos atos, que Deus se compraz em nos ajudar e nos dar a sua proteção também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.